Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aulinha do nosso curso básico, né, de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Essa é a aula número 9, tá? Onde vamos estar abordando um detalhe que é muito importante em desenho técnico, que é a questão da representação de superfície, tá? Então, como assim? Digamos que você pegou aqui uma folha, tem um desenho aqui, um projetinho, e você precisa fabricar essa peça. Como deve ficar a superfície dessa peça? Lisa, não muito lisa, rugosa, polida, enfim. Então, é necessário eu expressar no desenho como deve ser a superfície da peça que eu estou representando no desenho, né? As condições do estado superficial da peça. E para isso existe um símbolo, né? Uma forma padronizada para ser feito. Antes da gente entrar nesse ponto, é necessário a gente falar para vocês um detalhe importante. Se você pegar uma superfície, que aparentemente ela está lisinha, bem lisa, na verdade ela não é tão lisa assim. Tá? Então, se você pegar uma superfície aparentemente bem lisa, bem espelhada, como se fosse um vidro, e você levar isso no microscópio, você vai ver algo mais ou menos assim. Então, você vai ver algo semelhante a uma cadeia de montanha, né? Isso aqui a gente chama de rugosidade. Então, toda peça ela vai ter rugosidade, tá? O que muda é justamente o nível de rugosidade. Então, quando a peça, o material é bem acabado, a quantidade de rugosidade ela é menor. Quando o material não é tão bem acabado, a rugosidade ela acaba sendo maior. Então, como eu dei o exemplo, se você olhar um vidro, ele é mais ou menos assim, né? A superfície de um vidro, que é bem liso. Se você pegar a superfície de uma madeira, por exemplo, que ela é bem mais rugosa que um vidro, a superfície será mais ou menos isso aqui, ó. Então você percebe que a rugosidade acaba ficando muito maior do que no vidro. Eu quero dizer com isso, quanto pior é o acabamento, tá? Quanto pior é o acabamento, maior vai ser a rugosidade, maior vai ser esses picos e esses vales. E eu tenho como medir isso, tá? A gente mede isso usando um instrumento de medição chamado rugosímetro. Então, o rugosímetro é um instrumento que ele analisa a superfície e ele indica para mim qual que é o nível de rugosidade. Um dos parâmetros que o rugosímetro utiliza é o parâmetro RA. Então, o que é esse RA? Isso aqui nada mais é do que uma média aritmética do nível de rugosidade. Isso é o RA. E como é que ele é medido, esse RA? Ele pega o ponto mais alto aqui, é o pico da rugosidade, e o ponto mais baixo. Vamos supor que aqui é o ponto mais baixo. Então, desse ponto mais alto, entre o ponto mais baixo, ele estabelece uma média. Uma média de rugosidade. Essa média é o que a gente chama de RA. Então, o RA, ele pode ser, quanto maior for o RA, maior vai ser o nível de rugosidade da superfície. Quanto menor for o RA, menor é o nível de rugosidade da superfície. Esse RA, ele é medido, tá, numa unidade de micrometro, tá certo? Essa é a unidade de medição do RA. O que vocês têm que entender? Quanto maior é o RA, maior é a rugosidade. Quanto menor é o RA, menor é a rugosidade. E nisso, eu tenho uma escala que facilita a interpretação desse RA. Até eu não ter que ficar colocando números, né? Números pequenos, tipo 1.6, 2.4. Ali no desenho eu estabeleço uma tabela onde eu vou ter 12 N's. E cada N indica para mim um valor aproximado de RA. Esses N's é interessante que pelo N
eu identifico qual que é o nível de acabamento das minhas peças. Se é um acabamento classificado como especial, que é muito bom. Se é um acabamento classificado como normal, que é um acabamento que a gente usa normalmente no processo de fabricação. Ou se ele é um acabamento grosseiro, que seria um acabamento rústico, bem ruim, que eu consigo também com muita facilidade, mas que não é muito interessante na mecânica em geral. Então, como é que ficaria mais ou menos a classificação desses N's? A gente vai mostrar para vocês aqui agora. Então, ficaria mais ou menos assim a classificação desses N's. Então, eu tenho ali, ó, N1, N2 e N3. São classificados como acabamentos especiais. Então, são acabamentos, são considerados muito bons, tá? São acabamentos que eu consigo através de polimento, retífica, tá? São acabamentos que vão trazer para mim a melhor qualidade possível. O melhor acabamento que eu tenho é o nível N1, tá? O segundo melhor, N2. O terceiro melhor é o N3. Então, como eu falei, são acabamentos especiais que exigem processos especiais de tratamento da superfície para deixar ela bem lisinha, deixar ela bem acabada, tá? Agora, quais que são os N's que são acabamentos normais, acabamentos comuns do dia a dia? Então, seria N4, N5, N6, N7, N8 e N9. Então, esses aqui são os N's que eu considero como acabamentos normais. Ou seja, são acabamentos que não são nem especiais, mas também não são ruins demais. São acabamentos medianos, são acabamentos comuns, são acabamentos bastante usados no dia a dia. E apesar dessa grande variedade, como a gente comentou, do N, qual será melhor, o N4 ou o N9? Evidentemente, o N4 é melhor que o N9. À medida que diminui o N, melhor vai ser o acabamento da minha superfície, mas não deixa de ser um acabamento normal. Porém, talvez eu usei uma lixa, usei uma máquina ferramenta que me deu um acabamento melhor, uma rotação diferenciada, que me deu um acabamento melhor. Mas não deixa de ser um processo normal de produção. Agora, as superfícies que são N10, N11 e N12, elas são classificadas como acabamentos grosseiros, tá? Ou seja, acabamentos ruins mesmo. Estilo quando eu pego um arco de serra, serro uma peça ali e olho para a peça. Ela fica com a superfície bem rugosa, bem ruim. Então, ali caracteriza um acabamento classificado dentro da faixa N10, N11 e N12. Então, qual seria o pior acabamento? O pior acabamento de superfície? N12. E o melhor? N1. Bacana? Isso aqui é interessante, tá? Interessante que vocês tirem um print disso aqui, para depois vocês se recordarem, tá? Então, é interessante printar essa tela aí. Vou até sair aqui um pouquinho, tá? Então, beleza. Já deu tempo aí de tirar um print aí dessa tela aí. Então, só para vocês terem uma percepção do que eu estou falando, esse N, tá? Essa escala N, ela se associa com a escala do RA. Então, cada N representa um valor de RA. Vamos puxar aqui o material para vocês entenderem o que a gente está falando, tá? Vou só localizar aqui a tabela.
Então tá aqui, ó. Então aqui você percebe, né, o valor de RA, lembrando que esses valores aqui são as medidas em micrometros. Cada micrômetro equivale, um micrômetro equivale a 1 milésimo de milímetros, tá? Para ter uma noção. Então você percebe que, ó, N12 ele proporciona para mim 50 de RA, o N11 25, o N10 12,5, o N1, que é o acabamento quase espelhado, né? Quase não, acabamento espelhado, ele proporciona para mim 0,025 micrômetros, ou seja, 25 milésimos de micrômetro de média de rugosidade, ou seja, praticamente quase zero, mas ainda assim existe uma rugosidade mínima ali. Então, essa tabela é interessante também, que vocês têm aí ela anotada, tá? Então é interessante tirar um print também dessa tela aqui, para que você tenha a referência de classe de rugosidade e qual que é o RA, que é o desvio médio aritmético, correspondente a cada N. Ok? Beleza. Voltando aqui então, tendo entendido essa parte, essa questão aí dos N's, tá? A gente consegue avançar para o símbolo, né? O símbolo que representa o estado de superfície de uma peça. Esse símbolo, pessoal, ele passou por mudanças. Antigamente, o símbolo utilizado era outro, tá? Então a gente tinha esse símbolo aqui para representar uma superfície em bruto e que é uma superfície em bruto. Uma superfície que eu não vou alterá-la, eu não vou cortá-la, não vou passar aquela superfície por um processo de fabricação. Ou seja, aquela parte que tinha esse símbolo aqui da peça, queria dizer o seguinte, do jeito que chegou, do jeito que ela foi produzida, do jeito que ia ficar. Ou seja, ficar ali mesmo natural em bruto. Quando eu tinha uma superfície que o acabamento fosse ruim, o símbolo é esse. Tá? Então, seria uma superfície com acabamento grosseiro. Eu utilizava esse símbolo. Se o acabamento fosse mediano, eu utilizaria esse símbolo para representar um acabamento médio, classificado lá dentro daquela zona, de N4 a N9. Tá? E um acabamento polido, um acabamento especial, eu utilizava esse símbolo para representar um acabamento especial. Porém, esses símbolos aqui, eles foram alterados. Tá? Hoje a gente não utiliza mais esse símbolo. Mas a gente não utiliza mais. Por que você está falando disso então? Estou falando disso porque a gente encontra muito desenho, catálogo, manual antigo de máquinas que ainda trazem esse símbolo. Então, quando você depara com um desses símbolos, você tem que saber interpretá-los. Então, esse símbolo nada mais é do que uma representação da qualidade da superfície da peça que está ali no desenho. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá, de aplicação desse símbolo. Então, olha só. Aqui, ó. Vamos localizar. Olha só. Aqui tem um exemplo, tá? De uma peça, que no caso um eixo, tá? Ele tem aqui um ressaltinho, a parte mais alta, um raiozinho aqui, etc. Olha só. Aqui aparece o símbolo, tá? Então, esse símbolo está aqui, por quê? Porque ele está representando que essa parte aqui da peça tem que ter uma qualidade de polimento, uma qualidade bem acabada, tá certo? Aqui você tem um outro exemplo. Então, é uma peça que representa mais ou menos um barramento, tá? Um raso aqui que a gente chama de rabo de andorinha, o tipo desse raso aqui, isso que é feito numa fresadora.
De forma que aqui, ó, você tem a identificação que a base aqui do rasgo, ó, tem que ficar com esse acabamento, tá? Os 3 triângulos. E o restante da superfície com esse acabamento que está aqui no canto, tá? Beleza? Então, isso aqui é só um exemplo, tá? De como é que deve ser feita a representação antigamente, como é que era feita antigamente. E como eu falei, a gente está comentando isso aqui agora com vocês, porque você pode deparar com desenhos antigos, tá? Tem que interpretar e ler um manual, um catálogo antigo de máquinas antigas, e vão aparecer esses símbolos para demonstrar qual que é o estado de superfície que deva ser a peça que está representada no desenho. Ok? Beleza. Entendido isso, a gente avança. Qual que é o símbolo, então, que é usado hoje em dia? Então, hoje em dia, pessoal, o que a gente utiliza, tá, é diferente disso aqui. Hoje, o símbolo que a gente utiliza como referência é um símbolo que tenha duas pernas com inclinação de 30 graus com relação à perpendicular, só que uma é maior do que a outra. Então, esse aqui é o símbolo base para representar uma superfície. E aí eu vou acrescentando detalhes nesse símbolo. Então, por exemplo, quando a superfície for em bruta, o que eu acrescento nesse símbolo? Então, quando a superfície for em bruta, você vai ter um símbolo, e aqui você vai ter uma circunferência, uma bolinha aqui, ó. Tá? Então, esse símbolo com essa circunferência representa para mim uma superfície em bruto, uma superfície que não vai ter alteração, uma superfície que eu não vou acrescentar nenhum detalhe nela, não vou cortar, não vou polir, do jeito que veio de fábrica, do jeito que veio a partir da fabricação dela, é como vai ficar a superfície em bruto. Eu uso esse símbolo. Agora, se for uma superfície que vai ter um trabalho de usinagem, de corte, de fabricação, aí, em vez de colocar essa bolinha aí, eu vou fazer o símbolo padrão e vou colocar um traço aqui. Tá? Então, a presença desse traço indica para mim que aquela superfície teve um trabalho, teve algum tipo de processo ali de corte. E como que eu vou definir se é uma superfície bem acabada, mal acabada? Como é que vai ser isso? Você vai acrescentar o valor de rugosidade, em RA, ou você vai acrescentar a simbologia dos N's. Então, no caso aqui, ó, acabamento grosseiro, eu poderia colocar aqui para exemplificar N11. E aonde que vai esse N11? Sempre aqui em cima do traço. Tem um local específico para ser colocado. Nessa aqui, acabamento médio, eu vou colocar o símbolo padrão, o traço, um acabamento médio, vou colocar aqui N6, para exemplificar. Tá? Acabamento especial, vou colocar o símbolo, o traço, que indica que teve corte, e aqui eu vou colocar N2, só como exemplo. N2, eu expliquei para vocês, refere-se a um acabamento especial. Tá certo? Então, é assim que vamos estar representando a simbologia atualmente. Superfície bruto, essa circunferência. Superfície grosseira, N de 10 a N12. Superfície média, o símbolo, só que o N entre N4 e entre N8. E o acabamento especial, o mesmo símbolo, só que o N ali poderia entre N1 e N3. Lembrando que eu poderia também não colocar, vou dar um exemplo aqui, ó, poderia não colocar o N, poderia colocar o valor aqui, ó. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 3,25. O que expressaria esse 3,25? Justamente o RA. Então, quando eu não coloco o N, eu posso colocar o valor de RA em micrometros, nesse exemplo, 3,25. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Então, esse é o símbolo padrão. Agora, como é que eu coloco esse símbolo? Esse símbolo,
assim como eu citei no exemplo anterior, eu posso estar colocando ele em cada detalhe, em cada superfície da peça, ou eu posso estar colocando ele dentro da folha de desenho no canto aqui superior. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, no cantinho aqui o símbolo, e coloco aqui, por exemplo, N8. O que eu estou expressando ali? Estou expressando que essa peça que está aqui, todas as superfícies dela serão feitas com N8, o nível de acabamento N8. Mas vamos supor que eu não queira colocar daquela forma. Então vamos trazer para cá, só para vocês entenderem. Então a peça está aqui, ó. Então eu poderia estar colocando o símbolo em cada parte da peça. Então, por exemplo, essa parte aqui, digamos que eu quero a superfície fique em bruto. Do jeito que veio do fabricante ali o material. Então, eu colocarei aqui o símbolo, ó, expressando que essa parte, tá vendo? Eu coloquei o símbolo direto em cima dela. Então, essa parte aqui, exclusivamente, vai ficar em bruto. Essa parte aqui, eu já quero que fique com acabamento, sei lá, N4. Então, eu colocaria aqui o símbolo, o traço, e aqui eu colocaria N4. Para expressar que essa superfície eu quero a nível N4. Essa lateral aqui eu quero a nível N8. Então, eu poderia colocar o símbolo, e aqui eu colocaria N8. Ok? Aqui na base eu quero N6. Então, eu colocaria o símbolo assim, ó, cabeça para baixo. E aqui eu colocaria N6. E essa parte aqui, essa parte também eu quero N8. Então, eu colocaria o símbolo. E colocaria aqui N8. Então, eu tenho essa opção também. Posso estar colocando em cima de cada superfície, caso seja diferente, uma superfície da outra. Ou eu posso estar colocando só no canto aqui superior que represente todas as superfícies. Pode ser também que, digamos, só essa aqui que é N8. O restante aqui é tudo N10, por exemplo. Então, eu poderia apagar aqui, ó. Não precisaria colocar de todas. Colocaria somente aqui, que é diferente, N8. E aqui no canto da folha, eu colocaria o símbolo N10, expressando que todo o desenho é N10. E entre parênteses, eu colocaria aqui N8. Para mim saber que aonde não tem o símbolo N10, mas em algumas partes eu também tenho acabamento N8, que é o caso onde está o N8. Então, nesse exemplo, todas as partes que não tem o símbolo seria N10, e onde tem o símbolo seria N8. Ok? Esse é o detalhe interessante que vocês têm que ficar atentos. Vamos dizer que a peça tem um furo também. Digamos que ela tem um furo bem aqui, ó. Um furo aqui. E eu quero especificar a rugosidade dentro do furo. Como é que eu faria isso? Puxaria aqui uma linha de extensão, colocaria o símbolo aqui, ó. E aqui eu colocaria o valor do N, no caso, N7. Então, eu estou dizendo que lá no furo, pela extensão aqui, eu estou dizendo que dentro do furo o acabamento vai ficar com N7. Eu posso colocar também, às vezes, intervalos, tá? De rugosidade. Então, olha só, o símbolo está aqui, ó. E aqui tem, por exemplo, ó, N5, N8. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a peça onde está esse símbolo, ela pode ficar com acabamento entre N5 e entre N8, que está do jeito que eu preciso. Pode ficar dentro desse intervalo. Então, eu posso fazer isso também. Existem outros símbolos que eu posso acrescentar nessa simbologia aqui? Existem. Vou passar para vocês aqui no quadro um textinho sobre aonde fica cada símbolo e eu vou explicando para vocês entenderem como é que deve ser.
Olha só, pessoal. Então, eu posso acrescentar alguns valores, tá? Alguns símbolos, onde cada valor vai expressar para mim um detalhe. Então, por exemplo, aqui onde está a letra A, como a gente comentou, ó, aqui na letra A, nesse local aqui do símbolo, vai ficar o valor de rugosidade. Então, sempre vai ter o símbolo, nessa posição onde está a letra A, vai ficar o valor de rugosidade. Pode ser tanto o valor em RA, que é o número, quanto o N, que representa o RA. Aqui onde está o B, é interessante. Ó. Então, nessa perna maior aqui, eu posso traçar uma linha, e aqui onde está o B, eu posso colocar um método de fabricação. Ou seja, eu posso expressar se vai ser... Eu posso puxar essa linha aqui e escrever aqui, por exemplo, torneamento. Então, aonde vai estar esse símbolo? Com essa perninha escrito torneamento, quer dizer que ele ia para ser feito no torno. Eu posso colocar polimento. Então, quer dizer que ele ia para ser feito no polimento. Então, eu posso expressar através desse símbolo em qual método de fabricação eu vou conseguir aquele acabamento da peça. Tá? Onde está a letra C, que é embaixo dessa linha aqui desse traço, eu vou indicar o comprimento da amostra, ou seja, o comprimento da superfície que tem aquele símbolo que é para ter aquele acabamento. Lembrando que esse valor vai ser expresso em milímetros. Aqui, por exemplo, apareceu 4 aqui, quer dizer que o comprimento da superfície é de 4 milímetros, tem que ficar com esse acabamento. Aonde está a letra D, que é aqui no canto inferior direito, eu vou colocar um símbolo que vai representar para mim a direção das estrias. Mas aí, o que seria essa direção das estrias? Seria a marcação que a ferramenta vai deixar na superfície. Então, dependendo do processo, a ferramenta vai deixar marcado na superfície linhas de formas diferentes. E cada linha dessa vai representar para mim um símbolo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha, que é interessante vocês tirarem uma foto ou printar, tá, dessa tabela aqui, para que vocês entendam o que a gente está falando. Vamos localizar aqui na apostila, esse materialzinho que nós estamos utilizando aqui, o que a gente está dizendo para vocês aqui agora. Então tá aqui, ó. Olha só. Esses são os símbolos que a gente pode colocar, tá? Pode estar utilizando, ali onde está o Dzinho ali, e vai representar para mim o estado de superfície. Então eu posso estar usando aqui, ó, essas duas linhas paralelas ali naquela posição, que vai indicar para mim, olha só, que as estrias na ferramenta vão ficar assim, ó, paralelas. Eu posso estar usando esse símbolo, tipo um Tzinho de cabeça para baixo, que vai representar para mim que as marcas na peça vão ficar assim, ó, na vertical. Eu posso estar usando esse símbolo, que é o X, que vai representar para mim, ó, igual está aqui no exemplo, que as marcas vão ficar cruzadas na peça. Eu posso estar utilizando esse M, né, que vai representar para mim que as marcas vão ficar assim, ó, em muitas direções. Esse aqui é feito, por exemplo, numa fresa, tá? Uma fresadora, você consegue esse acabamento aqui, usando a fresinha de topo. A letra C também eu posso utilizar, né, para dizer que as estrias vão ficar assim, ó, com aproximação aproximadamente central em relação ao ponto médio, dessa forma. E eu posso estar usando também a letra R, tá, para indicar que vai ficar com esse aproximadamente aqui, ó, dessa forma aqui, as estrias na peça. Ok? Então isso aqui é interessante, tá? É bom vocês tirarem um print disso aqui para poder entender qual que é o símbolo que vai ali naquela posição da letra D e o que ele quer dizer. Tá? A forma das estrias que ele vai estar gerando ali para mim. Então, dando sequência aqui, ó, a gente tem também aqui a letra E. Então, a letra E vai ficar aqui, ó, no canto inferior esquerdo do símbolo, vai indicar para mim o sobremetal para usinagem, ou seja, o quanto de material que tem ali a mais que eu tenho que tirar durante o processo de fabricação para a peça ficar na medida que eu quero e no acabamento que eu preciso. Tá? Então, vai ser um valor que vai estar aqui, um valor também em milímetros.
Então, se, por exemplo, tem um número 2 aqui, quer dizer que eu tenho 2 milímetros sobre o metal. Lembrando que esses detalhes aqui nem sempre aparecem, eles são menos usados. O que mais aparece são o símbolo padrão e o valor de rugosidade que fica aqui na posição A. Mas, como estamos em um treinamento e um curso, é interessante que vocês tenham conhecimento teórico do que a gente está falando para poder aplicar isso aí na prática, ok? Basicamente, o que a gente tinha para falar para vocês hoje era isso, nessa aula nossa, essa aula 9, sobre acabamento superficial de peças, né, como representar isso em desenhos. E, como é de prática, tem uma atividadezinha, um exercício, vocês me cobrem aí, tá? Ou me cobrem aqui no próprio YouTube, ou lá no grupo, tá? Ou diretamente no WhatsApp, lá que quem me conhece tem. Quem não tem, pode estar me cobrando por e-mail, ou pelo WhatsApp mesmo, pelos próprios comentários aqui do YouTube. Tá certo? No mais, pessoal, é isso. Obrigadão aí para quem nos acompanhou até agora aí. Tá? Espero que tenham gostado de mais uma aula. Já estamos na reta final, né? Essa é a penúltima aula. E é isso aí. Obrigado a todos aí. Não deixe de curtir, deixar um comentário. Se você gostou, comentar com os amigos aí das nossas aulas. E é isso aí. Vamos que vamos. Caso eu tenha pegado de primeira, assista novamente o vídeo para poder entender. E é isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima.